Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Sermão do Monte. O sermão de Cristo que é o mais conhecido, mas infelizmente muitas das vezes o menos vivido. Mas antes de falarmos um pouco sobre ele, vá lá, dê seu like, faça o seu comentário. E se você gostar, lá no final do vídeo, compartilha. Isso vai ajudar o canal, tudo bem? O Sermão do Monte, ele é um dos mais conhecidos de Cristo, mas ele é o menos vivido. E nesse sermão a gente vai perceber que exatamente o que Cristo nos ensina é exatamente ao contrário, vai de contramão àquilo que esse mundo hoje ele vive. Hoje eu vou falar só sobre os versículos 3 e os versículos 4. No versículo 3, Cristo vai falar sobre ser pobre. E hoje nesse mundo, aquele que é pobre é considerado aquele que não conseguiu vencer, aquele que não conseguiu chegar ao seu alvo. Ser pobre hoje é uma coisa negativa, ser pobre é aquele que não alcançou os seus objetivos. Mas como é que Cristo fala que bem-aventurado os pobres? Isso está lá em Mateus 5, versículo 3, bem-aventurado os pobres. Como é que eu posso ser bem-aventurado se eu sou pobre? Cristo ali está dizendo que bem-aventurado aquele que é pobre, porque ele entende a sua condição diante de Deus. Cristo, lá em Efésios 2,8, ele vai falar, pela graça sois salvos, mediante a vossa fé, a fé que Cristo nos deu, mediante a fé que Cristo nos deu. Quem nos deu foi Cristo, nós não temos nada para oferecê-lo, por isso que nós somos pobres. Nós somos pobres porque, por mais que nós possamos fazer diante de Deus, todas as nossas obras, ela é trapo de imundícia. Então, aquele que é pobre é que entendeu a sua condição diante de Deus e que ele precisa da graça de Deus. No versículo 4, que é onde eu quero focar agora nessa passagem que eu quero falar para vocês, é bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. Em nosso mundo hoje, o chorar, muitas das vezes, é um sinônimo de fraqueza. Aquele que chora é uma pessoa que não está capacitada, é uma pessoa que não tem a sua percepção do mundo ainda adequada. Aquele que chora muitas das vezes pelas pessoas é aquela pessoa fraca que não consegue controlar suas emoções. Mas o Senhor fala que feliz é aquele que chora. O que Cristo quis dizer com isso? Linkando com o versículo anterior, que ele fala que bem-aventurados os pobres. Então os pobres nós entendemos que aquele que entendeu a sua condição diante de Deus, ele chora porque ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que a sua condição diante de Deus. Então, ou seja, aquele que realmente entendeu isso, ele vai se lamentar diante de Deus, ele vai se aquebrantar diante de Deus. Tem uma passagem nos evangelhos muito interessante de Pedro, o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, todos sabem, é aquele que negou 3 vezes a Cristo, quando Cristo estava um pouco antes de ser crucificado. E ele negou 3 vezes a Cristo. Mas quando ele negou 3 vezes e ele ouviu o galo cantar, ele saiu daquele lugar e foi chorar amargamente, é o que o evangelho nos ensina. E naquele momento ali, algo mudou na vida de Pedro. Ele entendeu que ele era pobre, que ele devia chorar pelos seus pecados. É interessante lá em Marcos, quando nós lemos em Marcos 16, capítulo 16, versículo 7, os anjos vão falar para aquelas mulheres que viram que naquele momento, quando Cristo ressuscitou, logo depois da sua morte, e ele ressuscitou, as mulheres foram ali e Maria viu que Cristo tinha ressuscitado. E os anjos apareceram a elas e falaram assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. É interessante que aqui esses anjos eles falam assim, vai dizer a discípulos e a Pedro. Por que colocou Pedro diferenciado? Por que não colocou vá a Pedro, Tiago, João? Por que não falou todos os apóstolos, mas falou apenas Pedro? Aqui é interessante que Pedro, aqui agora Cristo, ele quer confortar o coração de Pedro, porque ele sabia, antes da crucificação, ele sabia que Pedro ele tinha chorado amargamente. E esse texto aí fala, bem-aventurado aqueles que choram porque serão consolados. E é o que Cristo queria fazer com Pedro. Por isso que ele colocou, vá e Maria e fale a Pedro, porque Pedro ele estava angustiado pelo que ele tinha feito a Cristo. Mas agora Cristo ressuscitado, ele vai consolar a Pedro. E aí eu chamo sua atenção.
Que momento que você realmente se tirou aí da vida, da correria e realmente entrou para dentro do seu quarto e se arrependeu dos seus pecados e chorou por aquilo que você é. Que chorou por você entender que você é pobre, que você precisa da graça de Deus, que só em Cristo Jesus que você tem uma salvação, só em Cristo Jesus que você consegue se achegar a Deus. Que momento que você se arrependeu dos seus pecados e se conscientizou. Será que você fez isso essa manhã? Será que você fez isso durante essa semana? Reflita sobre isso, porque só assim você será consolado. Muitas das vezes nós não entendemos por que as coisas não estão fluindo, por que as coisas não estão acontecendo. É porque talvez você não se conscientizou da sua condição diante de Deus. Você não conscientizou que nós somos pobres, que para você ser feliz, bem-aventurado, você tem que ser pobre de espírito, e esse pobre é entender a sua condição diante de Deus, que você deve chorar diante de Deus. Se você não fez isso, esse é o momento. Entre para dentro do seu quarto, chore onde você estiver. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Se você gostou, compartilhe. Desde já, muito obrigado. Até a próxima.